Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do canal da Guerra. No vídeo de hoje, nós vamos trazer a comparação inevitável, né? Que é o assassinato do presidente John Fitzgerald Kennedy em Dallas em 1963, comparado com o atentado ao presidente Trump que aconteceu neste último sábado. E para isso, eu trouxe uma pessoa que é um pesquisador incansável do assunto Kennedy, né? Que é o meu amigo Marcos Belize. Ele já esteve aqui esse ano falando do assassinato do Kennedy, ele visitou os locais, ele vai sempre na Kennedy Library nos Estados Unidos, tá? Sempre pesquisar filmes, pesquisar o assunto, ele é dono de uma vasta coleção de livros sobre o assunto, de maneira que é um prazer muito grande ouvir o Marcos Belize, que além de amigo meu, a pessoa conhece muito esse assunto. Eu falo sempre o seguinte, o Belize talvez seja uma das únicas pessoas no Brasil que eu conheço, com que eu converso sempre, que entendeu o que está acontecendo com os Estados Unidos. Nós tivemos uma conversa de bastidores saborosíssima, né, sobre as maquinações do Fed, né, o Federal Reserve, na política dos Estados Unidos, e já ficou aí assunto para um próximo vídeo, bem como outro que ele quer fazer também sobre aqui a crise dos mísseis cubanos. Ele andou pesquisando o assunto nos Estados Unidos e deve trazer novidades. Então nós vamos ouvir o Belize agora, vai ser um prazer muito grande ouvir ele. Depois quem quiser assistir também, tá? O vídeo aqui do Kennedy que ele fez conosco, o link estará na descrição. E eu sugiro que vocês sigam também as redes sociais do Marcos Belize. Vamos então ao nosso vídeo, pessoal. Comandante, primeiro, muito obrigado te receber, minhas continências aqui para o senhor, para o canal. É um prazer, a porta está sempre aberta para você aqui. Estou voltando, né, para o canal para falar novamente aqui dos Estados Unidos, lembrando que a gente fez uma live aqui no ano passado sobre os 60 anos da morte do Kennedy, e graças a essa live que teve mais de 30 mil views, eu fui recebido agora em maio lá na JFK Library, que faz parte, né, dos museus do governo americano. Eles ficaram muito agradecidos, comandante. Então trago aqui formalmente o agradecimento da JFK Library para o canal A Arte da Guerra, para o senhor, sobre o trabalho que foi feito. E eles prometeram, eles me deram materiais aí da Library, e eu estou aguardando alguns vídeos que só tem dentro da Library, para a gente falar principalmente dos 13 dias aí da crise dos mísseis de Cuba, porque eles têm vídeos ali que não tem fora da Library. Então hoje a gente está voltando aqui para fazer um paralelo, né, sobre o assassinato, por que tem assassinato nos Estados Unidos de presidentes americanos. Já tivemos 4 presidentes assassinados, e agora essa tentativa de assassinato no ex-presidente Donald Trump, nesse último sábado que passou. Então, podemos passar. Ok, vamos lá. Obviamente, o que a gente está para aqui, a gente não vai focar no assassinato do John Kennedy, né? Quem tiver interesse, a gente fez uma live sobre isso, né? Que está disponibilizada no canal, está disponibilizada no meu Twitter, focada nos 60 anos ali da morte. Mas só para dar um pano de fundo sobre o que a gente vai falar, né? A comitiva do Kennedy passou ali, né, na Dealey Plaza, né, em torno de 12:30. Eu fiz questão de pegar um material da John F. Kennedy Library aqui, oficial, né? Passou 12:30 só para ver como foi rápido. Ele tomou os tiros, né, que pela versão oficial vieram apenas do Lee Oswald, ali pelo 6º andar do depósito de livros, e a comitiva seguiu para o Parkland Memorial Hospital, que era ali próximo, tomou a extrema-unção de um padre católico, porque, como você sabe, o John Kennedy era um dos primeiros presidentes católicos americanos, e acabou falecendo. Então, a 1 hora ele já foi pronunciado morto. E aí, você acompanha, né, que às 2h38 já teve a cerimônia de posse dentro do Air Force One do Lyndon Johnson, ao lado da Jacqueline Kennedy, ao lado da esposa dele, e a Jacqueline Kennedy estava exatamente com a roupa que ela estava ao lado do presidente John Kennedy quando foi assassinado, inclusive com a roupa mancha de sangue. E aí tem N histórias, né, comandante, que o secreto, quando morreu o presidente americano, tiveram que comprar um caixão, aquelas histórias curiosas por trás do assassinato.
Quando eles ligaram para comprar, o dono da funerária falou: qual o caixão? Me falaram: me traz o melhor caixão. Obviamente, ninguém imaginou que deveriam ter pensado na largura da porta do Air Force One. Na hora que o caixão foi subir, não passava. Tiveram que serrar, tirar as alças desse caixão. E após chegar em Washington, esse caixão, o corpo do presidente John Kennedy foi transportado para um outro caixão que acabou sendo enterrado no cemitério de Arlington. Eles ficaram muito preocupados o que fazer com aquele caixão que veio de Dallas, porque, como você conhece nos Estados Unidos, se deixasse aquilo, teria sido vendido, né, para algum colecionador, etc., ia ser leiloado, e aí você imagina, ia para o eBay, hoje estaria no eBay. Então, o que aconteceu? A Força Aérea Americana acabou furando o caixão e transportou esse caixão até o meio do oceano e soltaram o caixão no oceano para que isso não virasse uma peça de colecionador. Então, tem N histórias aqui que, se a gente for ficar falando só do assassinato e do enterro do John Kennedy, dá para fazer uma outra live sobre isso, mas não é o foco de hoje. Pode passar, comandante, por favor. O que a gente vai falar, o que a gente está fazendo aqui é um paralelo sobre o que ocorreu naquele 22 de novembro de 1963 com o que ocorreu agora aqui com o Trump. Então, fazendo um diagrama ali do tiro, né, você acompanha que esse tiro saiu do 6º andar em aproximadamente 73 metros para baixo. Lembrando, como eu falei na última live, eu estive presencialmente em todos esses locais aqui que estamos apresentando, eu estive nessa janela, e como falamos, eu sou atirador também, e essa posição de tiro é uma posição que não foi fácil, porque lembrando que o carro estava em movimento e os tiros acertaram praticamente aí na cabeça, garganta do Kennedy e acabaram levando ele à morte. Então, não foi um tiro fácil num veículo em movimento a 74 metros ali de distância. Então, outra coisa que vale a pena lembrar, essa é uma praça, né? Quando o carro faz a curva ali nessa Elm Street, tiveram muitas testemunhas, conforme a gente falou na outra live, que escutaram tiros por trás de uma cerca que existe até hoje lá. E estavam na praça mais ou menos 500 a 700 pessoas, ou seja, muita gente. Lembrando que, obviamente, não existia celular naquela época, mas existiam aquelas filmadoras. E o que acontece? A Warren Commission e até jornais da época acabaram juntando pedaços de filmagens, essa que é a imagem que todos hoje têm sobre o assassinato do Kennedy, que é aquele filme que mostra aparecendo em câmera lenta. Aquilo é uma junção de diversas imagens de câmeras diferentes, porque obviamente ninguém filmou toda a sequência. Mas é aquela filmagem, então existe essa filmagem. Existia 500 a 700 testemunhas na praça, e 190 foram escutadas, foram testemunhas entrevistadas pela Warren Commission. Pode passar para o outro slide, comandante. Aqui eu mostro que é o diagrama da explosão do som, do tiro, mostrando, logicamente, que o rifle saindo ali do 6º andar, na hora que tem o choque ali no primeiro ponto de impacto, ali na Elm Street, sendo que até hoje nessa Elm Street tem um X no asfalto no primeiro local de impacto ali do Kennedy. As pessoas obviamente virou um ponto turístico. O 6º andar chama 6º Andar Museum, e o local do impacto da bala 1, que está mostrando aqui nesse slide, tem um X no asfalto. Então aqui é apenas para mostrar que o impacto do som, né, do projétil, vulgarmente chamado de bala, né, que vulgarmente chamam, teria causado a velocidade do som é diferente do que as pessoas teriam escutado naquele momento, mas muitas testemunhas alegam que conseguiram ver o rifle ali na saída do 6º andar, tá? Então podemos passar. Aqui pode passar. Pode. Aqui, obviamente, para apenas relembrar, são fotos famosas, né?
o presidente Kennedy com a sua esposa Jack Kennedy ao lado, o Connally, o governador Connally na frente, e antes do impacto embaixo, né? E após o impacto que você já vê aqui o carro em movimento indo para o Parkland Hospital. E a famosa, né, que é o diagrama que a gente falou muito na outra live, bala, projétil não faz curva, né, comandante? O projétil, bala não dá marcha ré, projétil não dá marcha ré. Então essa teoria que a gente vai falar que tem a ver com o que está acontecendo hoje com o Trump, eles criam uma comissão para tentar passar a versão oficial. E essa é, por incrível que pareça, mesmo após 60 anos do que ocorreu com o Kennedy, essa é a versão oficial, que a bala era mágica. Então, a bala, para ser mágica, para ter sido apenas um atirador ali do 6º andar, ela teria que ter sido feito curva, ela teria que ter entrado pelo zigue-zague, ombro direito do presidente Kennedy, saído pela garganta, entrado pelo ombro direito do governador Connally, pego no pulso e ainda ir bater na coxa esquerda dele. Então, assim, é algo que qualquer atirador sabe, que quando você atira, o seu projétil não sai ricocheteando por aí, para lá e para cá. E aqui mostra uma imagem do fuzil que foi apreendido naquele dia, para mostrar que o fuzil, eu vou mostrar melhor aqui no próximo slide, que é um fuzil semiautomático, né? Porque você tem que fazer a mira, né? Então, assim, quando você atira com um fuzil desse, você acaba perdendo a visão, que é muito diferente do que aconteceu agora com o Trump. Pode passar. Aqui é para mostrar o fuzil, né? Um fuzil italiano, né? Que foi comprado. Na outra live a gente conta toda a história, que ele foi comprado por correspondência, valor, etc. e tal. Mas você vê que é um fuzil que você atira, você vê que é um fuzil antigo, que é um fuzil que na hora que você atira, você tem que recarregar, carregar, ou seja, toda vez que você faz esse movimento, você perde a mira, você tem que voltar, diferentemente do que ocorreu no último sábado. E aqui nós temos a Warren Commission. O que eu quero dizer com isso? Toda vez criam, né, o establishment cria, né, um grupo aí de burocratas para fazer um estudo para entregar um formulario deste tamanho para chegar a uma conclusão. 60 anos depois, ninguém acredita que foi um lobo solitário chamado Lee Oswald que naquele dia de 1963, né, matou o presidente Kennedy. Então, em Dallas. Então esse é só para fazer um histórico aí de tudo que a gente falou. Agora vamos para o caso do Trump. Bom, aqui vamos à tentativa de assassinato do ex-presidente Trump, que não morreu realmente, para quem acredita em Deus, realmente foi a mão de Deus, porque se você imaginar, ele gosta ou não goste-se dele, a gente não está analisando, exatamente. Não estamos analisando um crime, né? Estamos analisando, primeiro, o cérebro dele estava na mira. Né? Então, realmente, quando ele vira a cabeça que veio na orelha, isso realmente foi uma fração de segundos, que hoje já tem até vídeos na internet mostrando o projétil passando, todos viram. Mas agora a gente vai começar a analisar outros pontos aqui. Né? Quem já participou, eu participo de eventos nos Estados Unidos, que o professor sabe que eu faço parte lá do conselho da Boston University, e quando a gente participa desses eventos de formatura de conselho, sempre tem o pessoal das Forças Armadas junto dos Estados Unidos que participam conosco no palanque. E toda vez eu observo, comandante, sempre tem sniper nos prédios, e numa distância muito maior do que 130 metros. Então, assim, essa é a primeira coisa que choca, né? Quando eu escutei sobre o atentado, a primeira coisa, quando eu escutei, me ligaram dos Estados Unidos para falar, o Trump foi baleado por um sniper. Eu já imaginava, a gente sabe que tem snipers até 1,5 km, 2 km, até casos mais longos. Eu imaginava que teria sido um sniper de longa distância, porque realmente, se você tiver com um sniper a 1,5 km, é uma distância que você não vê, não escuta, que são aqueles... Todos aqui já devem ter visto o filme Sniper Americano, o pessoal do canal aqui, que eu tenho certeza que gosta disso,
já viu que o cara tem que fazer a consideração de vento, correções, distância, curvatura da terra, tem muitas correções para acertar o tiro e acerta. Então, assim, eu acho que o tiro mais longo que eu já participei pessoalmente foi 850 metros, é muito longe. Agora, 130 metros, comandante, é muito perto. Então, assim, a primeira... Podemos passar aqui, que a gente vai mostrar onde vem os erros, ou mais uma conspiração americana que talvez a nossa geração nunca vá saber realmente o que ocorreu, né? Então vamos lá, começar primeiro falar um pouco do Serviço Secreto Americano, que foi fundado em 1865, é antigo já nos Estados Unidos. Desde 1902 eles protegem os presidentes americanos, que foi após o assassinato do presidente McKinley em 1901, e antes dele o presidente Lincoln e o Garfield já tinham sido assassinados, tá? Em 1865 e 1881. Apenas para vocês terem ideia, o Serviço Secreto tem um efetivo aí de 6.500 pessoas, tá? 3.200 agentes, 1.300 agentes de campo e 3.200 agentes, né, e 3.300 agentes de campo que é o undercover deles lá, o camuflado, e 2.000 em outras atividades. Eles protegem, como todos sabem, né, o presidente, vice-presidente, família, ex-presidente e filhos até 16 anos. E também os candidatos com chance. Não são todos os candidatos que têm essa proteção. Tanto que agora, aqui vocês sabem que apenas após o assassinato do Robert Kennedy, que era o irmão do John Kennedy, que começou a ter essa proteção do Serviço Secreto Americano. Tanto que agora o filho dele, que é o Robert Kennedy, que é candidato, não está tendo essa proteção, porque não tem chance de ser eleito. Então vamos ali, o que gera de erro, que gera de discussão. Aí começa. A polícia estadual e a polícia municipal também são responsáveis pelo patrulhamento da região. Então existe essa discussão que a polícia municipal já estava ciente do atirador e nada ocorreu. Também já existe ali que o atirador já estava agindo de forma suspeita e que já tinha sido passada essa informação tanto para as polícias estaduais e municipal e serviço secreto, e nada ocorreu. Agora entra na parte de investigação, né? E também dizem que o atirador ele estava ali num prédio que pertencia à polícia, mas era fora ao perímetro, e que ele interagiu ali com um policial que parece que caiu, se machucou, tudo tal. Então já sabiam que ali tinha uma pessoa, e nada ocorreu, né? E várias outras pessoas viram um atirador no telhado antes do tiro e avisaram a segurança, tanto que isso, eu mesmo vi esses filmes, tá? De pessoas que filmaram ali ele deitado. Outra coisa que gera muita estranheza é por que ele não foi abatido antes de realizar pelo menos 4 tiros. Tanto que chegou, né, ele poderia ter matado ali o ex-presidente Trump, como que matou uma pessoa atrás ali do Trump, né? Então, assim, por que se tinha o pessoal do serviço secreto que já estava com ele na alçada de mira ali, não fez nada? Por que não atiraram? Já tem discussões aí que parece que o chefe da segurança não permitiu esse tiro, já tem discussões que falam que o serviço secreto, na hora que vê uma iminência de risco, já pode atirar, não precisa esperar autorização, mas a verdade é que por que uma pessoa a 130 metros não abateram, né, antes? Porque se você analisar... Mas aí que tá, eu quero fazer só uma parte aqui, até para conscientizar o público. Lógico. Pelo que você está falando, e você faz umas análises maravilhosas aí, a gente já vê que esses protocolos vão ter que ser revistos daqui para frente. Total. Agora, você quer ver uma coisa que me choca? Me deixa chocado. Como é que um país que tem o melhor sistema de drones do mundo, vigia o Mar Negro, vigia o Mar Vermelho, vigia o Oriente Médio, não tinha um drone ali, ou se tinha, a gente não sabe, vigiando o presidente? Porque o Trump, a gente tem que lembrar que ele não é um candidato qualquer.
ele é um candidato com excelente chance, porque ele já foi um dos presidentes mais polêmicos da história dos Estados Unidos. Quer dizer, eu não consigo entender, sinceramente, se eu fosse enumerar falhas de recomendações de segurança para alteração de protocolo, eu ia dar uma lista telefônica, mas desculpa, eu vou devolver para você a bola aí. Não, Farinas, eu vou mais longe, eu concordo, o caso é tão absurdo que chega a levantar a suspeita de conspiração. Por quê? Sim. Você concorda comigo? O que são 130 metros? São praticamente 3 piscinas olímpicas. É visível. É visível. Se você não é uma distância longa. Então, assim, não precisaria nem da tecnologia, né? Você sabe que aonde estava aquela segurança ali do serviço secreto, que eles estavam com luneta, etc. e tal, o atirador ele estava num telhado branco, claro. Era visível o atirador deitado ali com uma R-15. Então, assim, mesmo eu estou indo sem a tecnologia, tá? Estou indo antes. Eu acho que o drone serviria se a pessoa tivesse 1,5 km, uma região longa. Você sabe que qualquer evento aqui, por exemplo, na esplanada dos ministérios, o que eles fazem quando tem? Eles bloqueiam a entrada em todos os prédios e lacram as janelas. Então, assim, porque é óbvio, né? Todas aquelas janelas dentro da esplanada dos ministérios em Brasília, se você deixar pessoas entrando no prédio, janela aberta, você aumenta o risco de ter uma pessoa com um rifle. Então, assim, se você lacrar a entrada e lacrar a janela, você diminui a chance. Agora, então, assim, é o que você falou, o protocolo, existe muitas outras coisas. Agora, me dá a impressão que deixaram atirar. Eu também tenho essa impressão. Me deixaram atirar e matar. Uma conspiração. Exatamente, dá a impressão que deixaram atirar. Do serviço secreto, das autoridades locais, porque você sabe que envolve uma pleiade aí de autoridades locais. Um erro só. Polícia, etc. É suspeito. Agora, assim, a minha impressão é que deixaram atirar e aí abateram. E óbvio, se você analisar desde todas as mortes lá de trás, o atirador é sempre morto, né? O atirador é sempre uma pessoa jovem, sem histórico, também porque não tem histórico. E aí você começa a mexer assim, né? Se você pegar ali, você pega o Departamento de Estado americano, Harvard, New York Times, esses órgãos são sempre a favor do Partido Democrata. Então você pega ali o que foi aquela enxurrada de informações, vamos falar assim, falsas, né? Caiu do palanque, se machucou, foram ouvidos tiros. É o que a gente está fazendo aqui, uma análise. Esquece se você acha A ou B do Trump. Não estamos falando aqui. A análise de hoje não é o que você acha do Trump. A análise é, você viu o tiro. Você vai falar que ele caiu do palanque com a mão no... É uma barbaridade. Teve essas análises. Suposto atentado foi forte. Suposto atentado, suposto barulho. Então, isso é uma barbaridade. Agora você pega assim, lá de trás, né? Quererem comparar. Aí falam, não, o Kennedy era de esquerda porque é do Partido Democrata. Gente, quem não estudou história aqui, volta a estudar história. Se você quiser comparar o governo do Kennedy lá de trás, do Partido Democrata, o Partido Republicano lá de trás, comparando com o que é o Partido Liberal hoje, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Também é outra coisa, não dá para querer comparar. Aí, se você quiser comparar ali os riscos, a gente estava falando, né? Federal Reserve. Federal Reserve aqui é algo que de federal, de governo, a única coisa que tem de federal é o nome, é a mesma coisa que Federal Express. Não tem nada de federal, não é do governo, não tem nada. Federal Reserve tem dono, né? Eu até peguei alguns nomes aqui, né? Quem for ali, em 22 de novembro de 1910, alguns banqueiros foram para uma ilha que é chamada da Ilha Jack Hill, Island Hunts, que é da propriedade do JP Morgan. Quem estava nessa reunião? Eram 7 banqueiros, entre eles o JP Morgan, Bank of New York, William Rockefeller, família Rothschild, 7 grandes famílias. Esses são os donos, né, ali do Federal Reserve. Existem vários livros, né, que eu até trouxe aqui, The Secret of the Federal Reserve, The Federal Reserve Conspiracy. Nós vamos querer uma live só disso. Já te falei que de Jack fazer pode isso aí, cara. Porque precisa. Wall Street Trilogy. É outra live. Essa é outra live. Precisamos, já está intimado já. Essa é outra live, mas que alega sempre que mexe neste assunto, nesse vespeiro, ou o presidente sofre impeachment ou morre. E curiosamente, Farinazo, todos que mexeram, e é fato, ocorreram isso.
E, curiosamente, 2, 3 semanas atrás, o Donald Trump falou que iria tirar poderes do Federal Reserve. Então, assim, agora começa a vir, né? Agora que tentaram, para mim, que tentaram matar, e só não mataram porque teve aí a mão de Deus, essa virada de cabeça do Trump, foi. Porque a gente sabe que um tiro de fuzil, se pegasse em qualquer pedaço, sem ser orelha, não tem cérebro que resista, né? Não. Teria morrido. E aí esse atirador, ele tem um perfil assim, como ele estava operando aparentemente sozinho, Belize, fica muito difícil você rastrear muita coisa, né? Bem difícil. A margem de investigação já é menor, né? Assim, eu, todos os meus estudos que eu tenho, geralmente quem atira é a mesma coisa achar que o Lee Oswald atirou sozinho, né? Sim, sem dúvida. Não, eu acho muito difícil ele ter sido sozinho. Deve ter, mas a gente não vai ser difícil chegar. E o Lee Oswald não sabia também, é isso que eu quero dizer. Sim, eu também acho. Discutindo ontem isso. O Lee Oswald não sabia o que está por trás. Da mesma forma que esse rapaz aí de 20 anos não deve ter. E geralmente são pessoas novas. Por que pessoas novas? Porque não tem o histórico, né? E vai acabar morto, você sabe. Sim. O atirador sempre acaba morto. Então, assim, eu acho se foi erro ou conspiração, a grande verdade aqui da nossa live, se nós fizemos uma live no ano passado sobre os 60 anos da morte do Kennedy, sobre N teorias durante 60 anos, que é um dos assuntos mais comentados e escritos dos anos 60 para cá, eu acho que dificilmente, talvez, a gente saiba realmente o que ocorreu neste episódio. De fato, assim, vamos ter as respostas, provavelmente o lado do governo vai vir como se foi um lobo solitário, que sempre essa é a saída, né? Essa acaba sendo a saída mais fácil, né? Falar que é um lobo solitário que agiu sozinho, mas eu acho difícil acreditar, comandante, que foi um lobo solitário num tiro desse com tantos erros de tanta gente errando junto. Tem muito erro aí, né? Sim. A própria diretora do serviço secreto, você vê que é uma pessoa de um perfil bastante... Não obstante a carreira dela ter feito uma carreira... Os agentes, você nota um certo despreparo. Muitos... Belize, se for assim, a minha formação é de investigação de acidente aeronáutico, né? Eu tive uma formação bastante sólida nessa área. E a gente, assim, você aprende, quando você faz uma investigação de acidente aeronáutico, a detectar as falhas de procedimento. Geralmente você tem muitas falhas. E as falhas desse procedimento aí são gritantes, né? As falhas de procedimento constantes nesse último atentado aí, das visíveis, né? As que a gente consegue ver a olho nu, né? Você for fazer uma investigação, começar a perguntar, então... E assim, comandante, assim, parece, não é... Nós fizemos nós temos um canal lá, que você sabe, com a Flávia Ferronato, tudo no Fonte Primária News, que a gente fez uma live na terça, o atentado foi sábado, e eu falei na terça, eu, se fosse o Trump, tomaria cuidado com a sua segurança, e citei, né, os 4 presidentes assassinados e os 8. Daí falaram, tá. Mas isso não é nenhuma novidade, porque assim, todo presidente americano sofre risco, né? E aí a gente sabe, qualquer presidente americano que tenta ir contra o establishment, que daí estamos falando de política, né? Que não é questão de se concorda ou não, que o Trump está peitando, corre risco. Sempre quem outro também, né, cara? Fala assim, Obama corria risco, né? O debate dos dois mostrou as fragilidades do Biden, que o grande público desconfiava, mas não tinha ainda a convicção. Eu acho que qualquer pessoa que observa aquele debate vê que o Biden é um homem que não tem condições. Eu não estou dizendo assim que o Trump seja uma coisa maravilhosa, mas o Biden é uma pessoa que não tem condições. Você vai jogar aí para ele decisões tremendas na mão de um homem com uma debilidade, né? É complicado. Então, eu acho que as chances dele, depois desse debate, diminuíram bastante. Você pega o Biden, que tem o controle do botão do maior arsenal nuclear do mundo, e é o homem que está chamando de Putin, bem, o outro em eventos oficiais,
Você vê naquele debate, dá pena, com todo respeito, não precisamos ir para o lado político. Ele não, já havia muita deveria estar lá. A imprensa sempre passou a mão na cabeça dele, mas depois... É a grande verdade, ele não passou do calor de debate lá em 2020, né, porque era o meio da pandemia. Né, foi evitado aqueles debates em 2020. E hoje, você percebe que é uma pessoa já de idade, sem nenhuma condição de estar obedecendo isso agora em 2024. Imagina você pensando numa pessoa dessa até 2028. Então não tem, né? Dá até pena da situação que ele está passando, né? Então, agora o que falam aí, agora é o contrário, né? Após esse atentado ao Trump, como a chance do Trump aumentou, o que alegam é o seguinte: agora ninguém mais quer entrar porque acham que o outro já ganhou. Então ninguém quer entrar para se sacrificar no lugar do Biden, que falam então que agora ele vai até o final, porque agora já não tem o que fazer. Então, vamos ver, vamos acompanhar, mas eu acho que até novembro, né, aquela famosa terça-feira, que são as eleições dos Estados Unidos, eu acho, a gente estava conversando aqui fora do ar, tem muito tempo, né? Eu acho que o Trump realmente tem que tomar muito cuidado. Uma coisa que eu acho que, assim, está a se prestar pouca atenção nesse cenário todo. Você para pensar que aquilo que era para ser o país de ter a democracia mais vibrante do mundo está apresentando dois candidatos na faixa de 80 anos, Belize. O Trump ainda não tem 80, mas está gostando. O Biden já passou. Quer dizer, é uma democracia, a gente olha isso aí, até o Fernando Ourique, ele fez outro dia um vídeo falando disso aí a respeito de um artigo chamado Estados Unidos Soviéticos, qualquer coisa assim. Um artigo que saiu, muito interessante, comparando os Estados Unidos com a União Soviética. E se você olhar os candidatos, eles estão que nem aquele pessoal da Praça Vermelha nos anos 80. Vamos ser sinceros, cara. É uma democracia que envelheceu. Porque você para pensar, não, temos que trocar o Biden. Todo mundo sabe que tem que trocar o Biden. E não tem quem colocar no lugar dele, porque não se construiu um nome. É muito complicado isso daí, Belize. Mas, Arinaldo, eu te faço a pergunta. Você sabe por que não tem um nome novo? Eu não faço ideia, né? Você conhece melhor. Eu vou te fazer essa pergunta. Como eu estou lá, e geralmente com muitos americanos, eu fiz a pergunta para vários, tá? E a resposta foi a mesma. Por que não vem? Você fala, como é que um país como Estados Unidos, que é uma das maiores economias do mundo, maiores cérebros do mundo, maiores indústrias do mundo, não tem uma pessoa nova, que você fala, um executivo, um empresário, não sei quem, um político, mais novo, esquece o lado, para tocar o país. Aí sabe o que eles alegam? Que hoje, o que acontece? Hoje, pós-mídia social, o mundo mudou, né? Você tem que lembrar que hoje, 2024, não é o mesmo mundo do que 20 anos atrás. Agora, com mídia social, câmera, tudo, tal, as pessoas entram numa devassa tão grande na vida da pessoa que vira e fala, ele namorou não sei quem lá atrás e fez não sei o que errado com essa pessoa. Ele fez não sei o que errado no colégio. Ele fez não sei o que no imposto de renda. Que é uma devassa tão grande na vida pessoal da pessoa que nenhuma pessoa bem intencionada quer entrar nessa disputa. Não só na vida dela, como na vida da família, né? Então, assim, que hoje que é um pouco a sensação que dá no país também, né? Você pega assim, ninguém mais consegue entrar, né? Assim, porque acabam com a vida da pessoa, né? E acabam mesmo, a imprensa acaba e depois ninguém pede desculpa, né? Vamos prosseguir aí o teu... Pode prosseguir? Pode. Vamos lá. Bom, aqui a gente basicamente já acabou falando dessa parte, né? Que a investigação independente foi o primeiro anúncio ali do presidente Biden, né? Aqui a gente mostra o fuzil do atirador, que mostra que é um tiro muito diferente ali do Lee Oswald em 1963, né? Tem a foto dele abaixo, que era uma posição deitada com tripé, com luneta e tiro automático. Você sabe que é um tiro muito diferente daquele velho fuzil do Lee Oswald. Então, assim, e aí a distância ali aproximadamente ali em torno de 130 metros do local que estava o Trump e o local que estava o serviço secreto americano com os snipers.
Então você vê o que é os pontos que ninguém consegue entender. Por que o serviço secreto não reagiu antes, numa distância tão curta e tão óbvia, quando você vê que é o primeiro prédio, é a primeira construção elevada que tem para o palanque. Então, comandante, fica muita dúvida, né? Fica muita dúvida que é difícil não imaginar que realmente iam matar, né? Iam matar. Não mataram por muito pouco. Sim. É essa. A ideia é essa, da gente fazer aqui o último slide, né? Uma analogia, uma comparação com o que foi aí com o assassinato, principalmente do Kennedy, onde o tiro dele, eu acredito que foi um tiro muito mais difícil, e não é raro, né? E não é raro. Mas o tiro do Kennedy poderia ter sido errado, né? O que é importante nessa história toda, né? Você falou bem aí as origens do Fed. Eu penso assim, a gente sempre tem que olhar o entorno, né? O entorno. John Kennedy teve um dos vice-presidentes mais complicados da história dos Estados Unidos, Lyndon Johnson. Eu falo que eu gosto muito de estudar a vida do Lyndon Johnson, eu gosto muito de estudar ele. Esses dias eu descobri uma coisa interessantíssima. A irmã do Lyndon Johnson era prostituta. Negócio fantástico. A irmã dele era prostituta. E a irmã sacaneava ele. E ela teve uma morte misteriosa, chamada Josefa. Ela teve uma morte misteriosa. Com 49 anos de idade, teve uma morte. Quer dizer, são umas coisas. E o Johnson também é interessante, porque quando ele morreu, ele deixou uma fortuna, seria avaliada hoje em 900 milhões de dólares. Boa parte dessa... Vai vendo como é que são as coisas. Boa parte dessa fortuna são de ações que ele comprou de companhias que estavam envolvidas com o Vietnã. É um negócio fantástico. A história americana, você puxa uma pena, vem o galinheiro. A história é pelo menos interessante, né? Não, é fantástico. Eu gosto muito da história dos Estados Unidos. Você conhece muito mais que eu, mas eu gosto de estudar. É muito rico, né? Não, é fantástico. É um país assim, eu falo sempre, gente, se vocês começarem a estudar a história dos Estados Unidos, comecem a entender o resto do mundo. Porque, o Belize, aqui no Brasil existe uma mania do pessoal de glorificar os Estados Unidos sem entender a história deles, sem saber a história do país. E é uma história complicada, você sabe bem disso daí, você vive lá, você é de fundação de lá, você sabe disso. Mas eu acho que a gente tem que começar a olhar essa história do Trump aí, na minha opinião, e eu quero ouvir o teu prognóstico, a tua análise, ela não acaba aqui. Eu acho que não acaba. Não, e comandante, eu vou te falar uma coisa, estamos em julho, né? Hoje estamos aqui no dia 17. Né? A live comandante, eu tenho até medo de falar, porque, cara, de julho até novembro, cara, putz, eu falo, não dá. É o que a gente estava falando antes. Ele pode não chegar até a presidência e pode não terminar a presidência. São dois, muito. Esse não será um caminho tranquilo. É o que a gente está falando. É curioso, né? Que quem mexe ali no establishment, quem mexe no vespeiro, é muito diferente você comparar uma presidência Trump do que você comparar se a gente estivesse falando aqui, o Obama vai assumir. Você entende? O Clinton vai assumir. Você entende? As presidências que a gente está analisando. Você pega a família. Por que eu analisei ali que o Trump tinha risco? Você sabe que eu gosto de estudar a família da origem da família Kennedy, que é a parte que eu mais conheço. Sim. Se a família Kennedy, que tinha uma importância muito maior do pai, da família, do avô dele, que tinha sido prefeito de Boston, era uma oligarquia praticamente americana, muito mais importante que o Trump. Mataram ele, mataram o irmão. Olha o que fizeram. Você acha que não seria, não correria o risco o Trump? Lógico que vai correr. Você quer ver uma coisa, como é que os Estados Unidos é um país complicado? A família Kennedy, desde 1934, acho que você não teve um ano, até hoje, que teve um Kennedy fora do governo americano. Seja como presidente de alguma comissão, que é o velho Joe, ou embaixador, ou presidente, ou senador, ou deputado, ou... Embaixador agora, fora, da filha do Kennedy. A Caroline é embaixadora, acho que na Austrália agora. É isso aí. É complicado. Você vem dizer, às vezes eu vejo o pessoal reclamando da política brasileira, falando, cara, vai olhar a política americana. 90 anos no poder, velho. 90 anos.
É isso aí. É uma coisa de louco. Quando sai morreu o Robert, mas entrou o Ted. É isso aí. Né? É complicado, não, gente. O Ted já era, né? Quando ele morreu. Já era. Exatamente. Morreu tempo atrás aí. Quer dizer, as pessoas não olham essas coisas. E tá tudo ligado, Belízia. Essa falta de rejuvenescimento da política americana. Você para pensar uma coisa, olha. Se a Hillary tivesse ganho, nós teríamos uma alternância de poder de duas famílias dos Estados Unidos, os Bush e os Clinton, por 24 anos. Não, e os Clinton de Arkansas, né? Exatamente. Quer dizer, é uma coisa, sério, todo mundo sussa, já não Texas, Arkansas. E vamos lá. Qual é o único ex-presidente americano que, após acabou o seu mandato, não saiu de Washington? Obama. Eu não lembro. Obama, exatamente. Obama. Então, assim, você fala, quando falam do Biden, falam, será que é o Biden que está governando os Estados Unidos ou falam que é o Obama e a família Clinton? Então, o negócio de louco. Então, assim, continuam no poder, né? Beleza, não tem renovação. O Biden está no Senado desde 74, cara. É isso aí. Desde 74. É complicado tudo isso daí. Então, eu falo sempre pro pessoal, gente, vocês olham aquilo que dá certo nos Estados Unidos, vocês têm que começar aquilo que está dando errado, porque é isso que vai fazer com que o país tenha na base. Você quer ver um negócio? Eu estava fazendo uma pesquisa esses dias, é interessante. O Império Romano, em toda a história dele, teve 37 imperadores assassinados, 37. E a gente olha, a história, eu estava vendo agora uma resenha da CNN, entre mortos e atentados, foram 10 atentados até agora contra presidentes americanos, porque a gente sabe os que morreram, mas o Franklin sofreu atentado também, Reagan sofreu atentado. Foram 8 atentados, Exatamente, então quer dizer, é um negócio louco, uma coisa de a gente... Isso atentado, né, de fato, ameaça todos. Não, todos. Todos. Não tem dúvida. E outra, viu, Belisa, eu vou te dizer uma coisa, agora quem vai fazer uma profecia sou eu. História de drone vai complicar a vida do serviço secreto. Porque hoje em dia, se você consegue matar uma pessoa com drone no Oriente Médio, quem te garante que você não vai matar um presidente na Casa Branca, cara? Entendeu? E se bobear, vai ser um menino no quarto dele comandando o drone. Não, mas assim, uma preocupação muito grande que eu tenho, que, assim, acho que uma boa parte das pessoas não está se tocando para isso. O drone, ele diminuiu a assimetria. Recentemente chegou um porta-aviões, o Eisenhower chegou nos Estados Unidos, e o pessoal, quando desembarcou, foi dar entrevista, né? E os pilotos falando que eles não estavam acostumados a ser atingidos. Quer dizer, o drone, ele alterou o cenário. Hoje, você tem um navio de 5 bilhões de dólares e um drone que custa um milésimo disso, há uma equivalência muito grande, porque a capacidade que o drone tem de varar as defesas e provocar um dano muito grande é alta. É o kamikaze, né? Exatamente. Quer dizer, mas o que impede, Belízia? Um ataque de enxames kamikaze na Casa Branca e pronto. Que impede? Se falar isso nunca vai acontecer, nunca vai acontecer até a página 2. Você viu agora recente. Comandante, quando eu morei nos Estados Unidos, falavam que coisas que nunca iam acontecer, né? Os Estados Unidos sofreu um ataque, as empresas dos Estados Unidos têm um grande fraude, tinha mais alguma, ou seja, teve a quebra da Enron. Aí os Estados Unidos foi atacado pelos aviões do 11 de setembro, tinha mais alguma coisa, ou seja, aconteceu tudo. Então, assim, esse negócio que não vai acontecer... Olha a desdolarização, Belízia. Olha a desdolarização. Que, assim, há 3 anos atrás, você falava, não, vai acontecer, mas a gente acha que vai ser muito... E não está sendo uma coisa lenta, está sendo uma coisa que está começando a surpreender muita gente. Eu acho que essa história do Federal Reserve, que pouca gente fala, com essa história... Eu não sou especialista, tá? Mas com essa história de Bitcoin, dessas moedas digitais, Federal Reserve, isso aí pode ser um grande risco de uma quebra gigantesca no cenário financeiro mundial. Viu? Eu também acho. Beleza, mas nós vamos fazer, olha só, eu quero a promessa solene sua de que nós vamos fazer um vídeo do Fed aqui, tá? Eu vou tentar trazer um especialista aqui, porque tem gente muito melhor para falar disso. Não, beleza, não tem problema. O que você quiser, a gente está à disposição. Eu queria te deixar, acho que nós estamos chegando às conclusões finais, então, se bem que
nós vamos ter que deixar muita coisa em aberto, porque essa história vai render muito. Sabe. E, ó, comandante, se a gente não sabe de 60 anos do Kennedy, eu não tenho a menor pretensão de achar que a gente vai saber disso aqui, o que foi por trás. Agora, eu vou te contar uma coisa. Eu vi um documento. Faltou pouco. Eu vi um documentário recente, muito bom, do Jimmy Hoffa, história do Hoffa, tal, que eu gosto muito de estudar os anos 70 também. E eles falaram uma coisa nesse documento, o documentário é muito bem feito, mas falaram uma coisa interessante, que para o Johnson não interessava uma investigação muito profunda, por quê? O atentado é em novembro, a Comissão Warren a gente começa a trabalhar em dezembro, janeiro, não sei. Em julho, você já teria corrida para Casa Branca de 64. Não interessava você entrar numa corrida presidencial com esses fantasmas aí, então tinha que enterrar logo. Eles queriam pacificar o país, né? Tentaram enterrar. Só que era outra época, né? Eu não sei como é que as coisas vão ficar agora, né, Belize? Sinceramente, eu não sei. Não sei também. Mas olha só. Muito obrigado, viu? Sempre um prazer estar aqui. Eu que te agradeço aqui. Eu já falei para você é sempre bem-vindo aqui. A gente, o dia que você quiser, quando você tiver assunto aí, ou assunto novo, ou se você quiser fazer um react em cima de assuntos que a gente já debateu aqui, eu acho muito importante trazer, porque você pesquisa, você conhece, você gosta, você faz um trabalho muito bacana aqui, são vídeos assim que o pessoal aprende muito. Eu acho que isso, o espírito do Arte da Guerra, eu falo sempre isso, é o espírito de reflexão. As pessoas têm que vir aqui e refletir, falar, não, será que o que eu vi até agora é a realidade? A gente procura buscar os fatos, pessoal. Eu falo sempre, tem gente que acha, Willis, que a gente tem controle da realidade, né? Eu vi um cara, não, mas a guerra da Ucrânia, você podia falar, não posso fazer nada, cara, eu só posso analisar e te falar o que está acontecendo, é o que eu posso fazer. Eu não tenho controle da realidade, a gente só analisa, lógico, de uma maneira mais incisiva que a imprensa mainstream, que ela não tem interesse em falar dessas coisas aí, mas a gente não tem controle da realidade, tá? Eu gostaria de ter. A gente poderia fazer aqui no canal um estudo sobre o que foram os 13 dias de Cuba ali, da crise dos mísseis, o dia que você quiser. O que aconteceu ali com a Ucrânia, e a Ucrânia ameaçando por míssil apontando para a Rússia, que foi o que eu sempre falei. Exatamente. Na hora que puseram o míssil apontando para os Estados Unidos, quase teve uma guerra nuclear. Na hora que quiseram pôr apontando para Moscou, aí reclamam. Eu falo, preciso estudar o que aconteceu ali nos 13 dias de Cuba, né? Então, assim, não dá para reclamar. Né? Não, o dia que você quiser, eu já te falei, cara, aqui você tem... Eu quero muito tentar pegar esse vídeo que tem dentro do JFK Library lá. Se eu conseguir, a gente faz uma nova live. Não, nós estamos à disposição. Beleza, muito obrigado aí, tá, meu amigo? Um grande abraço para você e parabéns por mais esse estudo aí. Obrigado, um abraço, comandante, tudo de bom. Valeu.